Bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje atrasou. Me perdoem. Nos últimos dias, o senhor tem me esticado pra algo que eu não quero fazer. Nesses últimos dias, não. Nesses últimos 2 anos. É muito difícil. Eu tenho chorado todos os dias aos pés do Senhor, do tipo, Deus, eu entendo que o senhor tá me esticando, mas calma. Me ajuda, vai com calma. E uma dessas coisas que ele está me esticando é sobre leitura. E aí eu quero mostrar pra vocês esse livro, porque no TikTok eu comentei que eu tenho dificuldade de ler. E desde criança, assim, eu tenho muita dificuldade, nada me prende. E aí, eu falando assim, eu olhei pra cima onde ficam os meus livros e eu falei assim: eu vou começar a ler. Eu vou me dar 4 dias pra ler esse livro aqui. E é isso, porque ele é um livrinho super pequenininho, eu preciso terminar, gente. Eu tenho esse livro já vai fazer um ano. E eu não leio ele, eu nunca li. Ele tá guardado simplesmente. O nome é The Practice of the Presence of God, é a prática da presença de Deus. Ele é em inglês, mas não tem a versão em português. Eu acho que não tem a versão em português. Mas enfim, eu comecei a ler esse livro. E calhou que é bem o que o senhor tem falado pra mim nas últimas 2 semanas. Eu vou falar sobre a consciência da presença. Esse livro ele fala muito sobre a prática da presença de Deus. É um nome desse livro, inclusive. E eu quero voltar vocês aos olhos à presença, os olhos para a presença de Deus. O Senhor ele está. E quando a gente. Eu não, nem fiz um roteiro pra esse vídeo, gente. Eu quero falar realmente o que o Senhor tem ministrado e falado ao meu coração. Talvez fique um pouco bagunçado pra mim editar, mas enfim. O problema é meu, né? Infelizmente. Eu que coloquei esse problema aí na minha frente. Realmente ficou difícil. Muito obrigada, Carol do passado. Deus abençoe. A gente acaba esquecendo de que o Senhor ele está. E isso conta muito no nosso dia a dia, porque pensa comigo, ele tá ali o tempo todo. Ele dormiu com você, ele acordou com você, você tomou banho, ele tava lá. Acha que eu tô brincando? Quando eu estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Quando eu estiver vendo TV, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? O Julius, lembrei do Julius. E assim, você parou pra dar oi pra ele? Você parou pra dar bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus. Eu falei no TikTok uma vez sobre a consciência da presença em como o Senhor está nos dias ordinários. O Senhor fala muito comigo quando eu tô na cozinha, por exemplo. Quando eu tô na cozinha fazendo os meus afazeres, cozinhando, lavando a louça. E aí eu percebi que ali é o momento onde eu tô mais quieta. Então a consciência da presença é entender que o Senhor tá. Ele está no seu dia. O Senhor está com você, ele está em você. E eu até recebi um comentário nos outros vídeos, que a pessoa falou assim: me conta, faz um vídeo sobre como quando Deus não fala, quando Deus fica calado, quando você tá passando por um momento em que você não tá ouvindo ao Senhor, que o Senhor tá quieto, algo do tipo. Eu posso falar pra vocês que eu tenho passado por um momento assim com o Senhor com algumas situações. E o que eu tenho aprendido é adorar ao Senhor em meio a essas situações. Porque assim, o Senhor ele fala a todo momento. Mas quando em alguma situação ele não tá mais falando, é porque ele já disse o que tinha pra falar. Agora basta a gente confiar, a gente acreditar e servir a ele, amar a ele, adorar a ele, se entregar a ele. Se atente às pequenas coisas do seu dia. O Senhor não tá te respondendo tal coisa? Acho que a gente tá numa geração muito imediatista. Infelizmente, a gente vive num Brasil muito ansioso, num país muito ansioso. E, Carol, quando Deus não fala, e aí? Eu vou buscar no TikTok uma palavra. Eu vou buscar uma pregação sobre aquilo. Busque você por meio da palavra. O Senhor tem me confrontado tanto. E ao mesmo tempo ele tem me respondido tanto no meio das palavras. Tanto, gente, vocês não têm noção. Eu tenho me derramado ao Senhor todas as minhas queixas, todas as minhas dores. Todo o deserto que eu tenho passado e que, assim, eu não posso comentar agora nada, mas um dia vai virar um testemunho lindo e eu vou compartilhar aqui com vocês. E eu tenho só falado pro Senhor tudo que tá no meu coração. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou falar isso pro Senhor porque ele já sabe. Mas ele pede pra gente orar e conversar com ele. Então, eu tenho derramado meu coração profundamente no Senhor, no sentido, olha, Deus, eu não tô aguentando tal situação, mas pela sua graça,
e pela tua misericórdia tudo posso naquele que me fortalece. Olha, Deus, eu tenho muito medo dessa situação, mas, Senhor, o medo é um espírito. Senhor, tira esse espírito. Tira esse medo de mim. Não há medo em teu amor, Jesus. E essas situações, elas têm me voltado ao Senhor. Durante o dia, por exemplo, às vezes eu tô muito atarefada com algumas coisas, ou até mesmo com os meus pensamentos. Meus pensamentos estão assim, ó, acelerados, acelerados. Aí eu, opa, pera, Deus está aqui. O Espírito Santo, ele habita em mim. Senhor, me perdoa por ser ansiosa. Então eu volto, eu me puxo para a presença de Deus. E é algo que ele fala nesse livro. E eu falei, caramba, como isso é legal. Mostra como a maturidade tem crescido, sabe? O Senhor tem me esticado muito esses últimos anos. Esses últimos meses, especificamente. E amadurecer no Senhor é isso. Amadurecer no Senhor demora. É um processo. Conhecer ao Senhor é um processo. E ter a consciência da presença também é um processo. Mas o Senhor te convida para você ter essa consciência. A consciência de que Ele habita em você e que Ele está em todos os momentos da sua vida. Mesmo quando você não o ouve, Ele está. E a questão é voltar os ouvidos, voltar o nosso amor ao Senhor, a nossa devoção ao Senhor. Adorar em minhas situações que é difícil. Agradecer ao Senhor mesmo não vendo o futuro. É ter fé e acreditar que ele tá, ele é. Então, esse vídeo ele é mais curto, mas eu quero te lembrar que Deus habita em você. Ele está ao seu redor e ele te ouve. E ele fala, principalmente, ó, por meio disso aqui. Ele fala muito, muito mesmo. Eu tenho tido tempos preciosos na presença do Senhor, só lendo a palavra. E eu percebi que a palavra por si só, ela já fala. O Senhor ministra por meio da palavra. Às vezes a gente fica muito nessa questão de, eu preciso procurar uma palavra, uma pregação sobre aquilo. Eu preciso procurar uma palavra no TikTok sobre isso. Porque eu preciso ouvir algo sobre isso. É legal você ouvir, é muito legal você ouvir outras pessoas falando. Mas que tal você subir ao monte? Que tal você buscar? Não tem preço. Não tem preço. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom. Como é bom poder ler a palavra e deixar ela falar, ela ser revelada dentro do nosso coração. Que privilégio nós temos. Que privilégio. Eu vi uma frase esses dias. Eu não vou lembrar muito bem certinho assim a frase, mas ela fala assim que aqui na Terra é a única vez, é a única chance que nós temos de adorar ao Senhor em meio à dor, em meio à luta. Porque quando a gente estiver no céu, a gente vai adorar Ele simplesmente pela graça. Nós estamos lá, não vai ter mais dor, não vai ter mais luta. Esse silêncio que você talvez esteja sentindo é o que vai te fazer crescer em fé. É esse momento que vai te esticar para a maturidade em Deus. É nesse momento que você fala, olha, eu não tô escutando a Deus, então eu vou ler a palavra, eu vou aprender mais. Acho que o vídeo acabou tendo outro rumo, mas espero que você tenha entendido que o Senhor está. Chama Ele durante o seu dia. Em alguma situação, peça a graça dele. Em alguma situação, peça a misericórdia. Carol, eu não falei com o Senhor hoje, eu não sei o que orar. Examine o seu coração. Eu, por exemplo, hoje eu falei assim, Deus, ontem foi incrível o tempo que eu passei com o Senhor, porque eu converso assim com Deus. Ontem foi incrível o tempo que eu tive com o Senhor. Eu acho que eu orei tudo que eu tinha para orar. Eu falei desse jeito hoje de manhã. E daí do nada me veio a consciência da presença. Eu falei, Senhor, obrigada. Obrigada pela tua presença. E do nada eu já tava confessando pecados que eu nem sabia que eu tinha cometido. Então, o que o Senhor quer de você é que você se deite nele, sabe? Se deleite na presença dele. Às vezes você não tem o que orar e daí você começa, Senhor, obrigada. Você começa a falar da beleza dele. Daqui a pouco você
tá se prostrando e falando, Senhor, eu sou seu pecador, me perdoa por esse pecado, me perdoa por isso. E daqui a pouco você tá orando sobre outras coisas. Então, a presença do Senhor nos revela o nosso coração, ele revela aquilo que tem dentro de nós que nem a gente mesmo entende o que tem. Então, o Senhor te convida para esse lugar da presença dele. O Senhor te convida para ter a consciência da presença. Eu nem sei se vai ter muito corte esse vídeo. Teve sim bastante corte, melhore da próxima vez, tá bom? Não esqueça de fazer um roteiro novamente. Um beijo. Mas é isso, gente. O Senhor te convida para um relacionamento profundo com ele. E nem sempre vai ser um tempo que você vai falar, meu Deus, e começar a ter algo esplêndido. Não que não seja esplêndido os dias simples com o Senhor, mas é saber que ele tá lá até nos dias simples. É você ler uma palavra e você meditar naquilo. Toda vez que eu entro na presença do Senhor, algo em mim se transforma. Algo em mim muda. E eu tenho certeza que vai mudar em você também. Amém? Um beijo.